Vamos voltar então. Duas coisinhas, o pastor pediu para eu esclarecer sobre Septuaginta. Septuaginta vem de 70. Então diz a tradição que 70 homens traduziram o texto hebraico para o grego em tempo recorde. A Septuaginta tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. Tem um artigo, posso mandar para o pastor, pode transmitir para quem tiver interesse, né? Fala sobre a Septuaginta. Então tem passagens, especialmente em Jeremias, que estão faltando. Você pega aquele povo que levou Jeremias, né, com eles lá para o Egito. Eles tinham muita dificuldade com a palavra de Deus. Então a nossa base não é a Septuaginta, nossa base é diretamente o grego. Então, Septuaginta é uma tradução do hebraico para o grego, que tem as suas dificuldades. Então, por isso não é a nossa fonte de autoridade. Então, nós não traduzimos nem consultamos a Septuaginta nas traduções. Nós vamos direto para o grego e hebraico, que é o que os reformadores fizeram. Os reformadores foram direto para o grego, direto para o hebraico. Um termo que eu usei, texto recebido, vou falar mais sobre isso no Novo Testamento, mas é aquele que foi recebido, aceito realmente pela igreja, pelo corpo de Cristo, né? Então vamos falar mais sobre isso no Novo Testamento. E qualquer dúvida com relação à palestra, anote. No final nós vamos estar tendo um tempo de perguntas e respostas. E vamos entrar agora no Novo Testamento. Pega a apostila, o Novo Testamento. Então nós temos aqui do Novo Testamento os originais, como já disse, os autógrafos. Então eles foram escritos em grego. O grego era a língua comercial da época, como se fosse o inglês de hoje. Então era a língua comercial. Ela foi escrita também em papiros, também escritos em pergaminhos ou velino, né, que é alta qualidade, que é do couro. Só que não sobreviveram muito tempo. Possivelmente só até 200 anos depois de Cristo é que esses autógrafos sobreviveram. Por quê? Por causa do uso e por causa da perseguição que houve à igreja. Lembram-se que os imperadores romanos queriam destruir a igreja e perseguiram, queimaram as escrituras, tentaram destruir a palavra de Deus. Então houve uma grande perseguição até que os imperadores romanos se converteram. Nós temos as primeiras cópias. Eles foram feitos pelos apóstolos, pelos secretários, e as primeiras cópias foram feitas com escrupuloso cuidado. Vamos lá. Quem eram os primeiros discípulos? Eles eram o quê? Judeus. Sendo judeus, conheciam as regras talmúdicas. Paulo, com certeza, conhecia muito bem as regras talmúdicas. Ele que era um doutor, né, na sua época, foi ensinado aos pés de Gamaliel, ele mesmo disse, então ele conhecia as regras. Os primeiros discípulos eram judeus. A transmissão, então, do Novo Testamento, ela também foi escrita, ela não foi oral. A transmissão, a partir de Jó, da palavra de Deus, foi escrita, não foi oral, ok? Oral só até chegar à escrita, depois a transmissão foi escrita. Isso é muito importante para frisarmos e lembrar. Se nós fizéssemos hoje um exercício, se eu fizesse duas coisas, um seria uma brincadeira e o outro seria um exercício. Se eu chegasse até o pastor Abner e sussurrasse algo em seu ouvido, e ele sussurrasse para todos, chegasse até outra pessoa lá atrás, nós teríamos a mesma coisa que ele falou? Não, isso é uma brincadeira, telefone sem fio, que nós brincávamos na minha igreja quando era adolescente. Obrigado. É uma brincadeira. Deus não é um Deus de brincadeira. Ele nos deu escrito. Se eu pegar e escrevesse um versículo à mão, na minha melhor caligrafia, chegasse ao pastor Abner e dissesse: pastor, faça uma cópia fiel, o melhor que você possa, desse versículo que eu deixei na sua mão.
e assim cada pessoa fosse passando, chegasse lá atrás, iria bater com aqui na frente? Sim. Qualquer variação isso é fácil de identificar. Então é assim que é a transmissão da palavra de Deus, ela é escrita. Isso é muito importante. Nós vemos então aqui o surgimento de variações textuais. No Novo Testamento começaram a surgir variações. Como assim? Nós temos alterações não pré-meditadas. O que são essas? São erros de visão. Eles tinham de fazer cópias, não existia a gráfica. Eles não eram judeus, os copistas, não seguiram as regras talmúdicas. O negócio dele era fazer cópias, ganhavam dinheiro com isso. Pessoas queriam as suas cópias, contratavam ou iam comprar uma cópia. Então as pessoas do Novo Testamento que fizeram as cópias, nem todas seguiram as regras talmúdicas. O foco deles era comercial, queriam fazer as cópias. Haviam aqueles que queriam uma cópia fiel e outros que só faziam cópias. Então nós vemos então no Novo Testamento, por não seguirem aqueles mesmos critérios dos judeus, dos soferim, etc. e tal, nós vemos que surgem variações, ok? Variações textuais que são não pré-meditadas, são erros de visão. Quando você está copiando, você tem ditografia, que é o erro do copista, que repete uma letra, aplografia, que é a falta da repetição de uma letra, uma palavra que deveria ter sido repetida, homeoteleuto, que é o final de palavras próximas. A pessoa está escrevendo e está olhando aqui, de repente, né, vai tomar um cafezinho, volta e pula, ou perde a concentração, volta, vê o final e vai estar só copiando. Você tem então confusão de letras, você tem erros na escrita, metálises, né? Transposição de fonema numa palavra, você tem erros de audição. Como assim erros de audição, pastor? O que audição tem com cópia? Como é que eles faziam cópias? Para ganhar, eles pegavam uma sala como essa, ficava uma pessoa aqui na frente e, por exemplo, 20 copistas. E aqui na frente ele ia ditando e os copistas iam fazendo suas cópias. Então de um você tem 20 cópias. Opa, não é gráfica, mas é produção, né? Faziam isso, ok? Então você tem erros de audição, a pessoa ouviu errado, erros de memória, isso aqui eu já conheço, e vai escrevendo. Você tem erros de julgamento, na divisão de palavras. Estas coisas, se você pegar os manuscritos gregos do Novo Testamento, que tem mais de 5.000 cópias ou fragmentos, e você vai comparar, você vai encontrar coisas desta natureza. No Família do Texto Recebido, por exemplo, que eu vou estar falando sobre isso, há cerca de 200 variações entre si, que são coisas desta natureza, mas é facilmente identificável, ok? São coisas que não são pré-meditadas. A pessoa ditou errado, não ditou, mas escreveu errado, ouviu errado. Uma coisa engraçada é o meu nome, né? Quando eu vou no Starbucks ou peço um café, ou do Burger King, né, dou o meu nome. Eu sempre tomo o sobrenome, Gilmer. É Gilmer, mas se você falar Gilmer, vamos escrever com um U. Se você falar Gilmer, chego mais perto da pronúncia, da escrita. Mas eu já vi cada nome escrito, o meu nome. Ele fez uma coleçãozinha, né? Quando consegue acertar meu nome, tira uma foto e coloca no grupo da família, porque as atrocidades que fazem com o meu nome não é brincadeira. Faziam naquela época com relação a escritas. Então, mas são coisas que é fácil de identificar. Agora nós entramos nas alterações pré-meditadas. Isso é ignorado pelos acadêmicos em nossos dias. Alterações pré-meditadas. Alterações com relação à gramática e a linguística, que é a assimilação, que é conformar um texto, ou intercalação, que é introduzir uma leitura, mexendo no texto bíblico. Eliminação de aparentes discrepâncias, uma revisão, e adulterações deliberadas por interesse doutrinário. Alguém ousaria mexer na palavra de Deus? Mexeram também. Como assim?
Eu tenho aqui, por exemplo, uma tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras. Se você abrir aqui em João 1:1, olha só o que diz, João 1:1. Vou ler para os irmãos. Nessa tradução: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. É isso na sua Bíblia? Olha a sua Bíblia. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era. Tem um aí? Não. Um aqui está em colchetes até. Nessa edição ainda está em colchetes. Eu vi uma recente tirar os colchetes, então está como se fosse parte do texto mesmo. Por que fizeram isso aqui nessa Bíblia? Porque o pessoal que publica essa Bíblia não crê que Jesus é Deus como nós cremos que Jesus é Deus, ok? Não creem na deidade do Senhor Jesus Cristo como a palavra de Deus ensina. Então, inventaram uma regra do grego para introduzir um aqui, porque não creem que Jesus é Deus na carne, como nós cremos que Jesus é o Emanuel. Ok? Mexeram por causa da sua doutrina. Mexeram a essa Bíblia, mexeram lá atrás também. Não podemos ser inocentes e pensar que não mexeram. Mexeram. Nós temos aqui critérios para identificar cópias fiéis. Quem escreveu isso aqui foi Irineu, no seu livro Contra as Heresias. Olha a data de Irineu. Ele nasceu em cerca de 130 depois de Cristo e viveu até 202 depois de Cristo. Então, estamos aqui do século I, gente. E ele escreveu um livro contra as heresias, porque as heresias proliferaram naquela época. Nós temos no Novo Testamento Paulo escrevendo suas epístolas, corrigindo erros doutrinários. As heresias explodiram em seus dias ainda. Isso foi na época dos apóstolos. Nós temos depois os pais da igreja também proliferação de heresias. E ele escreveu no seu livro Contra as Heresias como identificar uma cópia fiel da palavra de Deus, porque estima que fiel tinham cópias infiéis. Então ele deu aqui a identidade do copista. Você vai lá na livraria, ia comprar uma cópia. Então, quem é que escreveu isso aqui? Quem copiou isso daqui? Quem é o copista? A natureza do manuscrito a partir do qual ela foi feita. Que é uma cópia, mas da onde você fez essa cópia? O número de cópias que já haviam sido feitas, estavam mais próximas do original ou já tinham sido feitas muitas cópias? O lugar onde a cópia foi encontrada. Então, essa cópia veio da onde? Isso é muito importante. A qualidade geral da cópia estava cheio de erros, né? Esses daqui não premeditados, a qualidade era boa ou não. Há concordâncias com outras cópias. Olha, eu comprei essa cópia, mas não bate com a de ninguém. Então, opa! E isso aqui é muito importante. A estreita proximidade com um centro cristão bem conhecido. Por quê? Vira a sua página. Você tem um mapinha aqui. Bem aqui, nesse cantinho direito, nós temos a cidade de Antioquia. Por que para nós cristãos Antioquia é tão importante? Eu acabei de dar a resposta na pergunta. Porque foi lá em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Saíram de Jerusalém por causa da perseguição, foram para Antioquia. Lá em Antioquia, as pessoas buscaram xingar aqueles discípulos, seus pequenos Jesuses pequenos Cristos, cristão, pequeno Cristo. Será que nós somos dignos desse nome? De ser chamado pequeno Cristo? O que era para ser um xingamento acabou sendo o maior elogio, que poderíamos ser chamados de cristãos.
pois viram pequenos cristos em aquelas pessoas. É de Antioquia que Paulo saiu para suas viagens missionárias. Lá foi o centro cristão. Então nós temos Antioquia como o berço dos cristãos. Agora nós vemos lá embaixo Egito. Egito, nós temos a cidade de Alexandria. Lá foi o berço dos hereges, Orígenes, etc. e tal. Lá eles se consideravam gramáticos, e nós temos todas as heresias que surgem a partir de Alexandria. Isso aqui é muito importante no estudo dos manuscritos, ok? Agora vamos ver os manuscritos gregos que existem, ou que são conhecidos, né? 5.488 manuscritos inteiros ou parte deles. Isso é o que é conhecido hoje. Nós temos então os chamados papiros, que é desse material aqui. Então, os manuscritos escritos em papiros, há apenas 96 exemplares hoje. São fragmentos, originalmente um códex, que é um livro, encontrados principalmente lá no Egito, e são referidos pela letra P. Tem aqui os mais importantes, e vê a data desses manuscritos. Nós temos então os unciais, uncial que é de maiúsculo, ok? Tem 299 exemplares, pergaminhos ovelino, na forma de um códex, que é um livro, né? Foram escritas todas em maiúsculos, sem pontuação. Eles são referidos por maiúsculas mais o número A, por exemplo, 02. Ou às vezes só um número. Então tem 299 exemplares. Tem dois aqui. Eu vou falar mais sobre esses dois manuscritos, mas já vou pincelar eles aqui, que é o Códex Sinaítico e o Códex Vaticano. Um chamado Aleph 01 e o outro B03, que foram encontrados por um pesquisador, Tischendorf. Tischendorf era um inglês. Ele procurava manuscritos antigos, ele imprimia esses manuscritos e assim ganhava a vida. Esse era o ganha-pão dele. Ele era um pesquisador, encontrava manuscritos antigos, publicava, vendia, ganhava vida assim. Ele era um pesquisador apenas. Agora, esses dois que ele encontrou, um é o Códex, que é Códex de livro, né? Sinaítico. Tem o único manuscrito uncial completo do século IV. Foi escrito em velino, que é uma qualidade muito boa do couro, né, tal qual isso daqui. Agora, esse texto tem claras indicações de correções ao texto. Ele descobriu algumas folhas do monastério de Santa Catarina, no Monte Sinai. Encontrou umas folhas num cesto de lixo. Depois de algum tempo encontrou o restante manuscrito, mas ele precisou esperar até 1859 para conseguir o Novo Testamento inteiro. O outro é o Códex Vaticano, o B03, também datado da segunda metade do século IV, também escrito em velino. Esse manuscrito foi encontrado lá na biblioteca do Papa, gente. Ele falta as epístolas pastorais, Filemon, a conclusão de Hebreus, o livro de Apocalipse. Tischendorf recebeu permissão para estudá-lo só em 1866. Foi publicado pelas autoridades papais e preparadas por Barcelona e Coisa em 1868. E você tem outros, que é o Códex Alexandrino, o Códex Beza, etc. Mas esses dois são os principais. Já vamos voltar logo mais a falar sobre esses dois textos. Pode até marcar, que são importantes para os nossos dias. Agora temos os minúsculos. Aqui nós temos quase 3.000 cópias, 2.812 exemplares em minúsculos, escrito em minúsculos. Foram escritas em minúsculos ou cursiva, que são documentos particulares. Eles ocupavam menos espaço. Unciais davam mais material. Com minúsculos ocupava menos material, menos tempo. Então você tem muitas bibliotecas particulares, dividida pelos números ordinários, MS, por exemplo, manuscrito 1. Aqui tem uma coisa importante, uma nota. A sua data recente
não significa necessariamente que eles sejam menos fiéis aos originais. Os manuscritos do século IX foram copiados de outros manuscritos datados do terceiro século. Como o professor Warfield observou certa vez, não é meramente o número de manuscritos, de anos que está por trás de um manuscrito, que mede sua distância dos autógrafos, mas o número de cópias. Isso quer dizer, esses manuscritos você vê uma explosão depois do século IV. Por que depois do século IV? O que aconteceu no século IV? O imperador romano se converteu. Então, ao invés de querer queimar a palavra de Deus, ele quis a sua cópia. Dizem, que depois que ele se converteu, ele pediu uma cópia das escrituras, julgava que havia destruído todas. Quando ele pediu uma cópia, pouquíssimo tempo trouxeram cerca de 16 cópias para ele. Ele julgava que havia destruído todas, mas não conseguiu destruir. Depois disso veio uma explosão de cópias, porque não havia mais aquela perseguição que havia à igreja. Então começaram a fazer cópias. Então você tem um grande número de manuscritos depois do século IV, ok? Você tem também os lecionários, que são escrituras divididas em porções para leitura diária, semanal, etc. Tem 2.281 exemplares que datam do sexto século, referidos pela letra L ou Lectio. E nós temos então esses lecionários que também fazem parte da coletânea de manuscritos que existem das Sagradas Escrituras. Não tem nenhum livro que se compara com esse número de cópias de manuscritos. Você pega qualquer um, Homero, você pega Shakespeare, nenhum deles se compara. O número de exemplares que nós temos é esmagador, é maravilhoso, ok? Nós temos então os 5 períodos de transmissão do Novo Testamento. Primeiro período, quando começou a ser escrito, 49 anos depois de Cristo, até 400 anos depois de Cristo, que quando o imperador se converteu, nós temos o período fundamental. Nós temos então o período apostólico, de 49 até 90, que quando o Novo Testamento foi concluído, o Apocalipse. Entramos agora no período patrístico, patrística de 50 até 200 depois de Cristo. São os primeiros pastores que vieram depois dos apóstolos. Isso aqui é muito importante, já vou mostrar para os irmãos uma coisa sobre isso. Nós temos então o reconhecimento do cânon oficial. Cânon quer dizer medida, uma vara. Não é que foi estabelecido, foi reconhecido o cânon. Reconheceram aqueles 66 livros. Nós temos os 27, os 43, e nós temos então 66 livros da Bíblia que formam o cânon. Ao receber a palavra de Deus, as cartas de Paulo, por exemplo, reconheceram que eram a Escritura. Por exemplo, olhe comigo em 2 Pedro 3,16. Não está anotado aqui, mas pode anotar. 2 Pedro 3,16. Que Pedro, falando das cartas de Paulo, as suas epístolas, ele compara as epístolas de Paulo com o Antigo Testamento, colocando eles no mesmo patamar. Ele diz assim, 2 Pedro 3,16, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Interessante, a palavra de Deus tem pontos que são difíceis de entender. Mesmo na época de Esdras e de Neemias, eles leram a palavra de Deus ao povo, metade do dia explicavam a palavra de Deus ao povo. É por isso nós temos pastores, nós temos doutores,
há pontos que são difíceis de entender, cabe ao tradutor traduzir, mesmo quando tem uma dificuldade de entendimento, tem que traduzir aquela ambiguidade, tem que ser traduzida, porque não cabe ao tradutor interpretar. Mas aqui Pedro, ele fala que os indoutos inconstantes torcem as Escrituras, falando do Antigo Testamento, como igualmente torcem as palavras, as epístolas de Paulo. Então ele fala primeiro das epístolas de Paulo e diz que eles torcem igualmente as outras Escrituras. Ele colocou as epístolas de Paulo e as Escrituras do Antigo Testamento no mesmo patamar. As epístolas de Paulo e as outras Escrituras, ou seja, essas epístolas também são Escritura. Reconheceu que era a palavra de Deus. Então o cânon não foi um estabelecimento, foi apenas um reconhecimento. Os livros que não fazem parte do cânon, Tobias, Eclesiásticos, etc., são livros chamados de ocultos, são livros que não fazem parte do cânon, entram em contradição com a palavra de Deus. Um deles diz que Jesus, por exemplo, tinha um dedinho verde, quando a criança nascia, coisas. Não. Foi lá em Caná da Galileia que ele principiou os seus milagres ao transformar a água em vinho. Ok? Então, esses livros não fazem parte do cânon, não são considerados canônicos. Então, nesse período, você tem o reconhecimento. Nós encontramos 3 textos. Tem o texto bizantino. O que é bizantino? O Império Bizânico. Lá, bizantino é onde estava Antioquia. Antioquia foi conquistada e ela foi então chamado do texto de Antioquia, o texto bizantino, lá de onde a igreja estava, né? Alexandrino, lá no Egito, e um texto ocidental. Tem um texto Cesareia, mas os críticos literários consideram só uma simples composição. Mas então tem 3, mas nós temos então o texto bizantino, que é chamado o texto tradicional, o texto maior ou o texto de Antioquia. Recebeu esse nome por ser associado com Constantinopla, que é o Império Bizâncio. Nós temos o texto modelo da igreja durante esse período e até depois. Nós temos o texto preservado lá em Antioquia. Tem o esmagador apoio dos manuscritos gregos. As versões bizantinas podem ser traçadas desde o século II. Olha só, 95% dos manuscritos, que é aquelas 5.488 cópias, 95% é tudo texto bizantino. Quase todas dos unciais, quase todas as versões dos minúsculas são todas bizantinas, apoiado pelas versões antigas, e aqui é muito importante, confirmado pelos antigos pais da igreja. Citaram repetidamente o texto bizantino. Vocês têm o seu livreto? Isso aqui é muito importante, gente. Abre na página 24 do seu livreto. Essa informação aqui é omitida na maioria dos seminários, gente. Aqui na página 24, o último parágrafo aqui embaixo, da página 24, nós temos essa informação que é confirmado pelos pais antigos, que são os primeiros pastores que vieram depois dos apóstolos. Nós temos aqui os nomes deles, as suas datas. Nós temos também a informação bibliográfica. Tem aqui a informação bibliográfica. Então aqui atrás você vê aonde que essa informação se encontra. Não é só o Malcolm Moss que colocou essa informação. Tem aqui a informação bibliográfica. Eu estava debatendo o Luiz Paião. Ele fez aquela King James atualizada na televisão, na HIT, 2 anos atrás.
E está na internet, você pode procurar. Estava na HIT falando sobre as versões bíblicas. No finalzinho do debate, eu citei essa informação aqui. Você tinha de ver a cara do Luiz Paião e do apresentador. Quando eu dei essa informação aqui, os dois olharam para mim e o queixo caiu. Encerraram o debate. O nosso tempo acabou, tem que encerrar, isso aqui, isso aqui. E encerraram o debate. Essa informação aqui é omitida dos seminaristas. Não é ensinada nos seminários. A confirmação dos pais da igreja. Se você pega realmente antes do século IV, quase não tem manuscrito. Por causa da perseguição, do uso e tal. Nós temos os pais da igreja. Você pega as datas deles, pega as suas mensagens, você reconstrói um texto. E qual é o texto que você reconstrói? O texto bizantino, o texto de Antioquia. Estamos falando de século I, gente. Nós não temos os autógrafos, foram perdidos. Nós temos as cópias. Deus é muito sábio, permitiu a perda dos autógrafos para nos forçar a uma posição de fé. Nós não temos nenhuma dificuldade disso no Antigo Testamento. Nós não temos os autógrafos de Paulo, de Moisés. Nós temos as cópias. Mas os judeus foram tão criteriosos que eles acabam com qualquer dúvida ou sombra de dúvida por causa dos critérios. Nós temos muito mais cópias do Novo Testamento, mas por conta das variações que surgiram, os teólogos e os estudiosos acadêmicos lançam dúvidas sobre a palavra de Deus. Mas nós temos uma informação aqui que é omitida nos seminários. Porque o que é ensinado nos seminários? Que a igreja veio antes da Bíblia. A Igreja Católica ensina o quê? Que a Bíblia é fruto da igreja. Para eles, então, a igreja está acima da Bíblia, está acima do Novo Testamento. Dizem que Paulo não escreveu nada, os apóstolos não escreveram nada, isso tudo foi escrito pela igreja. Então, essa informação aqui é guardada às 7 chaves, porque para eles, a Bíblia como nós temos, só surgiu a partir do século IV. Só surgiu depois que o imperador romano se converteu e tal, e que a Bíblia foi evoluindo dentro da igreja para termos um texto gostoso de ler e tal. Já vou falar mais sobre isso. Essa informação aqui, irmãos, é importantíssima. Grava isso aqui. Porque quando você for confrontar uma pessoa que diz, né, que os apóstolos não escreveram e tal, mostra isso aqui. Espera aí. Nós temos um texto aqui do século I. Os pais da igreja, eles citaram o Novo Testamento. Você reconstrói o Novo Testamento. E o texto que você constrói é o texto antioquino. Então nós temos o Novo Testamento voltando não ao século IV, mas voltando ao século I. Essa informação é importantíssima. A transmissão também, novamente repetindo, não posso refrisar o bastante, o demais. Como que foi a transmissão do Novo Testamento também? Foi, me ajudem, foi escrita, não foi oral. Os primeiros discípulos eram judeus, conheciam as regras, a transmissão foi escrita. Esses primeiros pastores que vieram depois dos apóstolos, eles conheciam, elas procuravam ter cópias fiéis. Sim, Irineu escreveu Contra os Hereges, escreveu como encontrar cópias fiéis. Então nós temos um grupo que buscou sim fazer cópias fiéis, e esses manuscritos, 95% dos unciais, por exemplo, eles concordam entre si. Ok? Isso é muito importante para nós. Vamos continuar aqui. Olha só. Aproximadamente 90% dos manuscritos gregos representam o texto tipo bizantino. Então,
dos 5.488 manuscritos conhecidos, 90% ou mais é tudo bizantino, concorda entre si. Nessa família há cerca de 200 variações, entre 15 mais ou menos, mas são coisas que são facilmente identificáveis, são erros de visão, coisas não premeditadas, ok? Mas tem um outro texto, que é o texto alexandrino, é chamado um texto neutro, está em aspas, por quê? É um grupo bem pequeno de manuscritos, a ortografia é associada com Alexandria, lá no Egito. Quem apoia esse texto? Orígenes, tem a data dele, Cirílios tem as datas dele. Esse texto tem clara evidência de revisão pela reorganização das palavras. Quais são os dois principais? Olha só aqui, o Aleph, o Sinaítico, e B, o Vaticano. Os dois grandes representantes desse texto alexandrino. Alexandria, que era o berço dos hereges. Esses dois textos não concordam entre si em centenas de lugares. Por exemplo, você pega o Aleph e você pega o B, o Sinaítico, do Monte Sinai, e o do Vaticano. Só nos evangelhos, esses dois textos discordam entre si em mais de 3.000 lugares. Tem mais de 6.000 diferenças que afetam a tradução entre o texto alexandrino e o texto bizantino. Ele está em notável boas condições porque não foram usados pela igreja e poucas cópias foram feitas a partir deles. Então nós temos aqueles dois que eu falei, um que foi encontrado no mosteiro de Santa Catarina, um outro que foi encontrado que é o Monte Sinai, outro que foi encontrado lá na biblioteca do Papa. O texto, se você ler, você vê que é de Alexandria, não veio de Antioquia. Entre eles têm variações. Nesses dois textos, mais de 3.000 variações só nos evangelhos, entre si, ok? Então eu vou falar qual a importância disso daqui a pouquinho. Você vai guardando essa informação, já vou trazer de volta. Vai guardando essa informação, porque nos afeta, tem afetado as Bíblias hoje. Vamos lá. Tem o texto ocidental, que é apresentado pelo Codex Beza, que é do século V, o Codex Clementino, citado por alguns pais da igreja, mas é marcado por omissões de versículos ou até de passagens inteiras. Então não é um texto que foi realmente utilizado. Agora chegamos aos períodos de transmissão da Bíblia para nós hoje, ok? Nós temos então o próximo, que é de 400 anos até 1516, que é o texto tradicional considerado o texto padrão. A tendência toda pelo texto tradicional, o texto antioquino. As cópias que você tem nesse período, todas concordam entre si, são contadas, a grande esmagadora, devo dizer, todos apontam para o texto antioquino, que é o texto que foi usado. 1516, o que acontece? O Novo Testamento é impresso pela primeira vez. Nós temos então a invenção da gráfica, nós temos Gutenberg imprimindo, e o Novo Testamento Receptus, o grego, é impresso pela primeira vez. O que vem o próximo ano, 1517? Não sei se vocês têm uma noção. 1517, o que é que veio logo depois? Reforma. Vocês têm que ter muita noção, gente. O nome de vocês é Reformado, está no seu nome. Mas o que é que veio antes? O ano antes? O Novo Testamento foi impresso. Adivinha o que Lutero usou para traduzir a Bíblia? Usou o Receptus, usou o texto grego. Nós vemos então esse texto sendo publicado, tem várias edições. Nós temos o Erasmus, 1522, nós temos Stefanos, em 1555, Beza, chegamos até Eusebir, na sua segunda edição, de 1633. Ele tem aqui na Bíblia dele, quando escreveu o prefácio desse Novo Testamento, ele colocou: nós temos agora o texto que é recebido por todos. Estava em latim, temos agora o Textus Receptus. Então,
o Novo Testamento impresso do texto antioquino ou bizantino ficou sendo conhecido como o textus receptus, o texto recebido. Nós sempre referimos isso ao Novo Testamento. Então, o que é textus receptus? Eu tenho uma cópia aqui. A Sociedade Bíblica Trinitariana, nossa sede, até hoje publica esse texto. É o texto recebido, é o texto que foi usado pelos reformadores, é o texto que foi usado por Almeida. Todos eles usaram esse texto, o Novo Testamento, o textus receptus. No Novo Testamento, Antigo Testamento é chamado texto massorético, é a forma impressa do texto antioquino, do texto bizantino, que data até o século I, os pais da igreja. Esse é um representante desse texto, ok? Você vai encontrar esse texto, umas 215 variações, mas são coisas que são fáceis de identificar, não afetam a tradução de fato, são coisas pequenas por conta que eu falei, coisas não pré-meditadas, ok? Então esse é o representante desse texto que foi usado pela igreja e data até o século I. Só que essa informação é omitida nos seminários. Nós temos então de 1633 até 1831 é um período de descoberta e de dúvida. Tem um grande esforço de classificar manuscritos gregos. Os primeiros defensores de um texto alternativo, você tem Bengel, você tem Weisstein, você tem Griesbach, são homens que começaram a procurar outros textos. Por quê? Você tem pessoas pegando esses outros manuscritos que estavam encontrando. John Wells, por exemplo, em 1725, foi o primeiro a publicar um texto alexandrino. Então, você tem textos que vão encontrando em bibliotecas particulares e tal, então esses estavam publicando esses textos. Você vai encontrar várias edições e começaram a fazer uma crítica textual. Você tem a data de 1831, é quando nossa sede foi fundada lá em Londres, mas você tem um homem aquele ano, Karl Lachmann, que tentou fazer o primeiro Novo Testamento grego usando algum método científico. Agora, 50 anos depois da nossa fundação lá em Londres, nós temos dois homens, o Westcott e o Hort. Eles publicam um Novo Testamento. Pode isso? Fizeram. Publicaram o Novo Testamento crítico. Como assim, pastor? Creio que foi o Hort que aos 24 anos de idade rejeitou o texto recebido. Ele rejeitou o texto e foi procurar o original. Temos o original, o autógrafo, os autógrafos de Paulo e tal, temos eles? Não. Ele foi procurar os autógrafos, foi procurar os originais. Ele e o Hort começaram a trabalhar nisso, o Westcott e o Hort. Durante o seu período de pesquisas, aconteceu uma coisa que mudou nossa história. 24 de novembro de 1859. Alguém se lembra? Vou fazer uma coisa. Valendo um prêmio. Eu tenho uma Bíblia aqui, dos 50 anos da Trinitariana, valendo um prêmio. Quem pode me dizer o que aconteceu em 24 de novembro de 1859? Tempo. Quanto tempo se leva para procurar no Google? Esse acontecimento formou a mente dos intelectuais, formou a mente dos políticos e deformou a mente dos religiosos. Tem dicas? Iluminismo.
Não iluminismo, não liberalismo, não foi um movimento, se resume a um homem, ele lançou uma obra. Parabéns, você ganhou uma Bíblia. Pode ir buscar a sua Bíblia, parabéns. Ele lançou o seu livro A Origem das Espécies, até Darwin. Ou você cria, ou você não cria na Bíblia, ponto final. Não havia uma origem plausível para a origem do homem, a não ser pela Bíblia. Tinha suas ideias, de como surgiu o homem, tinha as teorias mirabolantes dos gregos e tal, mas não tinha uma explicação plausível para a origem do homem. Quando Darwin lançou o seu livro, ainda criam na geração espontânea, gente. Estava no colegial, passaram para nós algumas das receitas para a vida. Uma das receitas para a vida, para ratos. Não podemos esquecer. O professor explicou que uma das receitas que eles tinham para ratos é você pegar uma camisa suada, colocava num quarto, fechava a porta com a janela aberta, colocava farinha sobre aquela camisa suada e dentro de 30 dias você teria ratos. Uau, que receita para a vida. A gente sabe de onde vieram os ratos. Vieram de fora para dentro. Mas quando Darwin lançou o seu livro, a ideia da geração espontânea da vida ainda estava prevalecendo. Pastor só acabou com essa ideia em 1861, cerca de 2 anos depois que Darwin lançou o seu livro. Mas quando Darwin lançou o seu livro, ele trouxe então uma origem para o homem científica que não pela Bíblia. O que aconteceu? O mundo acadêmico correu com isso, o mundo político correu com isso, e os religiosos cambalearam. Levou 50 anos, estava conversando com uma doutora lá em Londres, dizendo que levou 50 anos para os teólogos começarem a repensar aonde que Darwin estava os levando. Foi uma carta foi o Westcott escreveu para a mãe dele, dizendo que ele havia lido Darwin, que todos deveriam ter orgulho de ser contemporâneos com Darwin, de ler A Origem das Espécies, e disse assim na sua carta, eu tenho uma cópia dessa carta, que ele não tinha resposta para Darwin e que provavelmente na sua geração não haveria uma resposta para Darwin. Pergunta: a resposta para Darwin se encontra aonde? Em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Uau! Esses 2 homens não eram homens fiéis. Eles eram idólatras, eles não temiam a Deus como nós tememos, não criam nas promessas de Deus como nós cremos, rejeitaram as evidências do texto, buscaram criar uma nova ciência de como a Bíblia chegou até nós, criaram uma ideia de crítica textual, criaram a ideia de que houve uma recensão luciênica, de que a igreja sentou e criou um texto gostoso de se ler, que é o texto recebido. Para eles, a Bíblia evoluiu dentro da igreja. Eles pegaram esses 2 textos principais, os sináiticos e o vaticanos. Eles pegaram 5 manuscritos, sináiticos, vaticanos, outros 2 e o Receptus. Aqui tem mais de 5.000 cópias, ok? Deram um voto para cada um e criaram um novo testamento. Então, se a passagem estava omitida aqui, eles omitiram. E assim criaram um novo testamento. Para eles, a Bíblia evoluiu dentro da igreja. Criaram um novo testamento. Publicaram isso em 1881. O que aconteceu? O mundo religioso pegou esse texto e traduziu para o inglês. Primeiramente lá na Inglaterra. Fizeram uma tradução literal desse texto. Fizeram 20 anos depois na América, um inglês americano.
Na virada do século, antes da Primeira Guerra Mundial, houve a ideia de que o mundo está melhorando. Começaram a fazer as revisões ortográficas das Bíblias, tanto no português como no espanhol, nas línguas principais, fizeram revisões ortográficas. É quando surge a nossa corrigida. Só que nessa época, ao invés de apenas fazerem correções ortográficas, começaram a introduzir leituras do texto crítico, começaram a mudar. Então disseram, é só uma correção ortográfica, mas começaram a mudar passagens para ser conformadas com este texto aqui. Então, por exemplo, Marcos 1:2, onde diz lá, como está escrito nos profetas, que é o que está escrito aqui. Aqui diz no profeta Isaías, então mudaram para seguir o que está escrito aqui. Mas o próximo verso não é Isaías, é Malaquias. Mas tudo bem, está aqui então traduzindo. A partir da década de 1950, nós temos uma explosão de novas versões. E todos, basicamente, seguem esse texto aqui. O que eles começaram a fazer? Começaram ou só traduzir esse texto, ou começaram a colocar colchetes na Bíblia, ou começaram a colocar notas de rodapé questionando o texto bíblico. Tem alguns exemplares aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui uma atualizada, que foi lançada nesse período. O que ela fez? Ela começou a colocar colchetes questionando passagens de acordo com esse texto aqui. Não estava aqui, colocaram colchetes. Algumas passagens literalmente omitiram, até introduziram as passagens da Septuaginta. Você tem também novos métodos de tradução. Então, por exemplo, esse aqui nem era para ser uma tradução, é uma paráfrase. Veio primeiro em inglês, um pai escrevendo para os seus filhos, ele fez uma paráfrase da Bíblia para os seus filhos, mas eles publicaram isso como se fosse uma Bíblia, e traduziram essa paráfrase para o português como se fosse uma Bíblia, mas o intuito era um pai querendo deixar um legado para os seus filhos, né? Algo para acompanhar a Bíblia, não era para ser uma Bíblia, mas então uma paráfrase. Nós temos a tradução dinâmica, entre a formal e a paráfrase tem a dinâmica. Por exemplo, a NVI é uma tradução dinâmica. O pensamento deles é da mente de Deus para a mente dos homens. Os reformadores, todos seguiam a tradução formal, que é traduzindo cada palavra do original. Eles buscaram seguir a tradução formal, que dá crédito realmente a cada palavra, inspiração plenária e verbal. Então, a mentalidade deles é da boca de Deus para a boca dos homens. A mentalidade aqui é da mente de Deus para a mente dos homens. Então, o importante é o pensamento. Agora, captou? Vou tentar de novo. Captou? Como que você vai transmitir um pensamento de fato se você não usar palavras? Captou? Se não usar palavras, você não vai captar. Você pega um casal, chega em casa, o esposo e os dois estão com cara feia. Ou ele está com cara feia e ela fica com medo, achando que ela fez alguma coisa. Se ele não falar, ela não vai saber. E vice-versa, se ela não falar, ele também não vai saber. É necessário usar palavras para que haja comunicação sincera. E é assim que Deus nos deu palavras, ok? Nós vemos uma outra paráfrase, essa daqui, lançaram recentemente uma Bíblia que é meio paráfrase, meio tradução dinâmica e meia formal, que é essa daqui, e as coisas que eles fazem é incrível. Você vê Isaías, o que mudaram na segunda edição, mas a primeira edição, a liberdade que tomaram é uma coisa absurda. Vou até pedir para o pastor ler para nós.
28:10. Isaías 28:10. Porque é beabá, beabá, blá, 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 pouco aqui, pouco acolá. Literalmente está assim, gente, não está brincando com vocês, não. É uma paráfrase, é uma liberdade que tomam, então você não sabe o que é que está lá, colocando só blá, blá, blá. E o que é que a Bíblia diz? É mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então são liberdades que tomam na tradução, que você perde a tradução. Imagina uma namorada escrevendo uma carta para o namorado, ele fala uma língua, ela fala outra, e vai para um tradutor, pede o tradutor traduzir, e o tradutor coloca dentro da carta, blá, blá, blá. Vão ficar louco, o que ela falou? Blá, blá, blá. Como assim? O que ela falou? Blá, blá, blá. Não, o que ela falou, não falou blá, blá, blá. Você entende? Você perde comunicação. Deus nos deu palavras para nós pudéssemos o conhecer. Então, nós temos, para concluirmos esses dois lançando-se no Novo Testamento crítico, nós temos para eles, então, a Bíblia evoluiu dentro da igreja, a igreja está acima da palavra de Deus, só que o mundo acadêmico, o mundo religioso, pegou esse texto e correu com ele, gente. Nós temos o texto que foi usado pelos reformadores, que foi usado pela igreja, que volta até o século I, que é o que foi usado pelos reformadores, para que pudéssemos segurar a palavra de Deus com toda aquela convicção de assim diz o Senhor. Só para concluirmos aqui nosso impresso, nós temos então esses dois homens que essa teoria da nova crítica textual lançaram a ideia dessa revisão luciênica. A frase os mais antigos, melhores manuscritos, é enganosa. Por exemplo, em Marcos 16, o finalzinho de Marcos 16, eles colocam em colchetes, colocam uma nota, rodapé, questionando o final de Marcos, porque no manuscritos sináiticos, lá do Mosteiro de Santa Catarina, está faltando essa passagem. Então, por conta de um manuscrito, lançam dúvida na palavra de Deus. Então, nós temos agora uma nova defesa pelo texto tradicional. Então nós temos 3 tipos de gregos hoje: o texto receptus, que é o texto tradicional, que é impresso pela Trinitariana; tem o texto crítico, que é impresso pela United Bible Societies; e o texto majoritário, que está sendo compilado, por exemplo, o Wilbur Pickering está trabalhando nisso. Nós cremos que a crítica textual é necessária, mas no passado isso já foi feito para nós, já temos um excelente representante da família dos manuscritos, que é esse texto recebido. Então, não quero que os irmãos sejam inocentes quando tratamos dos manuscritos. Mexeram lá atrás, mexem até hoje, mas temos uma edição fiel da palavra de Deus. Quem foi o primeiro a lançar dúvida na palavra de Deus? Lá em Gênesis, quem foi o primeiro a lançar dúvida? Disse Deus. Ele lançou dúvida lá atrás e até hoje está lançando dúvida. O que me mata, as pessoas estão comprando Bíblias que têm questionamentos que não precisam estar lá. Eu estava no Rio de Janeiro 3 anos atrás, e um senhor chegou para mim e falou que quando aceitou a Cristo, ganhou uma Bíblia, começou a ler, chegou uma nota de rodapé, questionando o texto. Ele falou: se isso não é Bíblia, que mais não é Bíblia? Mas graças a Deus ele encontrou a Bíblia fiel e a fé dele foi restaurada. Ele falou: hoje estou firme na fé. Esses questionamentos não são necessários. Nós temos um texto que volta até o século I, que é o que foi usado pelos pais da igreja, foi usado pelos reformadores, e é o que nós temos em nossas mãos. Então, hoje, nós podemos segurar sim, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, com a convicção de assim diz o Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pastor?